Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, irmãos. Nossa, gente, parece que a gente não louvou. O que a gente acabou de cantar? Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao quê? O poder de meu Deus. Eu vou louvar por isso, porque se fosse pelo nosso, misericórdia. Olha para quem está do teu lado aí e fala para ele assim: ressuscita! Você sabe o que essa palavra significa, não é? Amém. Então reza junto comigo assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pode ir se sentando. Fica tranquilo, senta devagarzinho. Você fala pro povo, senta, parece uma abóbora caindo do caminhão, não é assim? Que nós tenhamos aquilo que o Senhor sempre pede ao nosso coração quando estamos na igreja: paz. O irmão conduzia a oração e ele falava: o Senhor nos traz paz. Muitas vezes nós chegamos na igreja com o coração tribulado. Posso dizer que hoje o meu dia foi um dia diferente. Normalmente a gente vai pregar, a gente pensa assim: nossa, hoje tudo deu errado. Já aconteceu com vocês isso, quando vocês vão fazer alguma coisa? Sai de casa, parece que você abre o portão não funciona. Aí você tem que abrir manualmente, começa a chuviscar. Aí você vai abrir o portão na mão, lá assim, começa a chuviscar, você sai para dar uma olhadinha na calçada, pisa no cocô do cachorro, você já volta triste para dentro de casa. Você fala, mas hoje não é o meu dia. Você vai entrar na sala, bate o dedinho no canto da porta e você começa a ficar desesperado. Hoje eu posso dizer que meu dia foi diferente. Cheguei na oficina, fui fazer o meu serviço, trabalho com caminhões. Um serviço que ia demorar, vamos por 2 dias para fazer, eu consegui fazer em 1 dia, ou seja, terminei ele hoje. Isso é bom porque o dono do caminhão ficou feliz, já me elogiou. Nisso um outro rapaz estava fazendo um serviço há cerca de 2 horas e não conseguia montar uma peça. Não sei como, eu fui lá, em 5 minutos eu coloquei a peça. Meu pai trabalha junto com a gente, quebrou uma retífica. Ficou desesperado, porque, nossa, agora não vou conseguir comprar outra já. Fui lá, refiz o furo, tirei o parafuso quebrado, pus outro, consertei a retífica, em coisa rápida ele estava usando. Aí um dos rapazes que trabalha com a gente falou assim: rapaz, você está parecendo um MacGyver hoje. Tudo que está dando errado, você põe a mão, dá certo. Eu olhei para ele e falei: isso deve ser obra de Deus. Porque pelo meu humano, tem coisas que eu nem sei. A peça que o outro não conseguia pôr, sem brincadeira, eu coloquei a mão, eu fui ver como é que ela encaixava, entrou. Sabe aquele momento que você fala, né? Eu olhei para o céu a hora que ela entrou, eu falei assim: está de brincadeira. Você sente a presença de Deus na sua vida? Eu tive um dia desses hoje. Só que eu posso dizer para você que ultimamente tem sido lambada atrás de lambada. E hoje sabe o que eu senti? A paz do Senhor no meu coração. Aí eu lembrava na hora do almoço, aonde eu vou pregar hoje, ó, e quem estiver perto de mim vai ver que eu me arrepiei. Na paróquia do Imaculado Coração de Maria. E o Senhor me falava durante toda essa semana, esse mês de maio, são muitas pregações, alguns dias são 2, 3 pregações, sábado, domingo. Vai dar mais de 30 pregações esse mês feitas, a maioria delas sobre Nossa Senhora. E hoje Deus colocava um tema que ardia no meu coração. Eu estudava ele ontem, estudava hoje de manhã. Na hora do almoço eu rezava o terço, colocava no coração de Deus e pedia ao Senhor a graça de trazer ao coração de vocês tudo aquilo que Ele tem de bom. E sabe o que eu posso dizer com tudo isso? O Senhor me concedeu um dia de muita paz, aonde pela primeira vez, posso dizer isso sem medo algum, eu olhava e eu via a mão de Deus em tudo. Porque normalmente a gente olha e começa a ver que o inimigo está nos escarnecendo de todas as formas e na nossa fraqueza nós caímos. Mas a proximidade que Deus me colocou com Ele essa semana, pelas pregações, pelas orações, por tudo que Ele tem feito, hoje eu senti um dia maravilhoso. Aí, ao vir para cá, eu já pensava, o inimigo quando vê isso ele fica furioso. Prepara-te para amanhã, não é? Vigiai e orai. Eu não sei como foi o seu dia, sua semana, como que você entrou aqui, como que você iniciou o cerco de Jericó. Posso dizer que eu, Chicão, vindo lá de Mojimirim, da paróquia de São José,
da Renovação Carismática de Amparo, fundador da Fraternidade Coração Missionário de Maria, que faz um trabalho de evangelização hoje, árduo, firme, com a juventude, com os moradores de rua, buscando ressocializar todos aqueles que estão perdidos, voltar à vida aqueles que estão mortos. Eu posso dizer hoje que o Senhor tem algo muito importante para nós. Ele tem um recomeço, a palavra que o Senhor me dava, uma palavra de recomeço para muitos que estão aqui hoje. Por isso eu quero convidar você a deixar Deus tocar no íntimo do teu coração, para que seja feita toda a vontade dEle. Amém? Quem trouxe a Sagrada Escritura vai abrir no Evangelho de São João, no capítulo 15. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 em diante. Nós estamos vivendo a graça na nossa fraternidade de pelo sexto ano, nos reconsagrar à Santíssima Virgem no dia de Nossa Senhora de Fátima, a qual nós somos escravos de Nossa Senhora, escravos de Jesus pelas mãos de Maria. Então, nesse domingo, dia das Mães, após a missa, nós vamos renovar os nossos votos e selá-lo no dia 13 de maio, que é segunda-feira, no nosso grupo de oração, que acontece na Emoji todas as segundas-feiras. E Deus, Ele confirmava muito nas leituras de hoje, as junções que Ele tem feito na nossa vida, os caminhos que Ele vai colocando para que cheguemos até Deus. Você vai perceber que aqui é uma leitura, que para aqueles que são um pouco mais experientes, não, vou ser honesto, vou falar, aqueles que são um pouco mais velhos, como posso dizer lá na minha casa, vão entender muito bem, mas Deus é tão bom que Ele coloca de duas formas para que todos entendam. Se eu perguntasse para você aqui, quem já trabalhou na roça? Alguém já trabalhou? Levanta a mão quem já trabalhou. Amém. Pode abaixar. Vou fazer uma pergunta. Antigamente na roça existia protetor solar? O que era proteção do sol? Chapéu, manga comprida, não é assim? É a forma que eu trabalho todo dia. Eu soldo, não trabalho de chapéu, mas coloca manga longa, mangote de couro para todo lado, para soldar com a solda MIG. E mesmo assim está tudo queimado ainda. Mas Deus continua honrando, porque Ele fala assim, filho, você imagina o tanto que dói essa bolinha de solda caindo no céu? Tudo queimado o braço, né? Eu falo, eu imagino, Senhor. Ele fala assim para mim, o inferno é 1 milhão de vezes pior. Eu dou glória a Deus com a roupa de couro suando, falo, obrigado, Senhor, pode queimar à vontade. Na roça antigamente a gente usava manga comprida, chapéu. Quando ia na igreja, eu costumo dizer isso, que meu avô trazia e falava muito sobre isso, antes de falecer. Comprava roupa nova para ir na missa. E aquela roupa ia surrando, e o fim dela era na roça. Porque é ali que trazia o sustento. A roupa nova era para ir na missa. Hoje em dia a gente vê que é o contrário. Para comprar uma roupa nova, se for uma festa importante, formatura. Não é assim que a gente tem visto ultimamente? E olha lá ainda. E a pior coisa que eu já ouvi de irmãos, e que eu preciso falar isso, o Senhor me incomoda. Tem gente que fala assim, não, estou formando meu filho, estou gastando dinheiro para ele na formatura, e isso é sagrado para mim. Ixi, no dia da festa dele eu vou beber todas. Alguém já ouviu alguém falar isso? Vamos até alugar uma van para ninguém precisar dirigir. Você sabe o que eu queria no meu coração? Ouvi pais de família, mães falando, para mim é sagrado ir na missa todo domingo comungar Jesus, meu filho vai se formar, e é sagrado para mim eu ir agradecer nos pés de Nossa Senhora. Deus me incomodava isso. E trazendo para os dias atuais, eu comecei a dar muito valor aos mais antigos por isso, pela lida do campo, por tudo aquilo que eles fizeram por nós, e até hoje fazem, porque a gente não vê tanto. Alguns mudaram para a cidade, mas a maioria continua no campo, senão nós não teríamos o que comer. As coisas mudaram, eu sei muito disso. Mas há um respeito tão grande, que o Senhor nos ensinou a partir do sol, a como nos portar em muitos lugares. Mas o demônio veio e inventou os protetores solares para as mulheres tomar sol de topless ainda. É assim que fala? Casteta de fora, perdão por falar. Já percebeu isso já? Antigamente, se você vê uma foto do povo na praia, é a coisa mais linda do mundo. Você parece a turma que vai na missa quase hoje, os que são comportados.
Eu fui em Ubatuba uma vez com meu pai, estava no início da conversão. Meninão verde, sabe aquele meninão que vê mulher bonita e ainda fala, essa até hoje eu ainda sinto no coração, amo, né? É bonito, mas que não seja também desrespeitoso ao olhar. Entramos na missa, eu, o pai, a mãe, de repente entra uma mulher com uma canga. Só que ela é saída de banho, que fala, as mulheres que conhecem mais, que é um paninho bem fininho. Quando ela passou, atrás era uma redinha, igual de pescar, com a bunda de fora. Eu ali, meninão, olhando aquilo ali, falei, meu Deus, não deixa eu pecar. Qual banco que estava vazio? O da minha frente. Ela veio e sentou na minha frente. Eu pensei, vou mudar de lugar. Daí eu falei, se eu mudar, todo mundo vai pensar que foi por isso. E eu fiquei de boa, eu estava sentado. O que acontece na hora da comunhão? Ela levantou primeiro que eu sentado. Foi aquela imagem de pecado 3D, tridimensional, a bunda assim, um palmo da minha cara. Eu levantei e falei, pai, o senhor perdoa, vou sentar lá no fundo agora, comungar, eu já não vou mais mesmo, porque eu pequei tudo que você podia imaginar. Ser humano ali diante de uma situação dessa, eu fui percebendo que o demônio vai nos escarnando, vai esfregando aquilo que é pecado na nossa cara. Por que será que ele tem feito isso com a gente? Por que as televisões têm mostrado cada vez mais pornografia? Por que os jovens crescem hoje com o celular na mão, vendo pornografia, jogando jogos que só ensinam a atirar e a matar? Já perceberam isso? Quanto mais morte tiver, recentemente a gente tinha um povo roubando ônibus, caminhão, indo para os lugares brincando com um jogo que chama GTA. Prenderam o safado. Em vez de ele ficar triste, ele sai dando risada e falando assim, carreta é difícil de roubar. O cara ainda fica feliz. Nós estamos numa sociedade totalmente inversa pela ação do demônio, porque ele já não quer mais que nós nos liguemos à videira verdadeira. E para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então ele está colocando vários caminhos nas nossas vidas. Nós estamos diante de uma época a qual nós nunca vimos tantas separações. Tantos pais de família abandonando a casa e indo embora com o amante. Tantas mães indo embora com o amante. Deixando filhos, filhas. Nós estamos diante de uma sociedade que não se importa mais nem com moral e nem com ética. E tudo isso tem um fim último. O demônio quer ver cada um de nós no inferno. Mas eu quero proclamar na tua vida que se depender desse grupo de oração, se depender da minha pregação, se depender daquilo que Deus está fazendo essa noite, você não vai para o inferno, porque o projeto de Deus na tua vida é te levar para o céu. Você crê nisso? Toma posse disso para a tua vida. Por mais que o demônio insista em fazer você continuar assistindo essas porcarias de novela, por mais que o demônio insista e continuar fazendo você a trocar mensagens que não valem nada no teu celular, o que eu tenho escutado de testemunhos que as traições começaram a partir do WhatsApp não está na história. Lógico que não existia antes, mas todo mundo que eu vou rezar dentro das casas, nós começamos a conversar pelo WhatsApp. Antigamente era no Orkut, um pouco mais antigamente no MSN, não era assim? Só mudou a ferramenta, porém, o celular na mão, escondidinho no banheiro, foi virando, infelizmente, uma ação do demônio em muitas casas. Você que não tem WhatsApp, agradeça a Deus. Muitas vezes eu olho e eu fico pensando, a turma me coloca em grupo, eu já saio. Aí um dos irmãos que coloca o C manda inbox, mas é o grupo nosso lá da escola. Eu falo, pode ser o grupo que for, se continuar mandando mulher pelada, para mim é o grupo dos infernos. Você abre o celular, às vezes eu estou lá, pensou, vou mostrar o celular para o padre, estou nesse grupinho da escola, que nem já aconteceu, infelizmente, no nosso grupo. Um filho de 5 anos catou o celular do pai no grupo de oração, no grupo de WhatsApp, do grupo de oração, e começou a vir mulher de tudo quanto é jeito. De repente uma senhorinha escreveu assim, não, o que é isso? Eu cocei a cabeça, falei, meu Deus, o que eu respondo para ela? Que é um panetone? Não tem como. A gente está vendo o que aconteceu, mas por que isso acontece? Nós damos brechas para o demônio entrar na nossa vida. Eu não sei qual é a brecha que você está dando, mas o que o Senhor quer é que você tome uma decisão, para assim como aqueles agricultores que davam a vida no campo por nós, e você vai entender o porquê eu comecei falando disso, é um tempo de nós nos deixarmos na mão desse agricultor para que ele cuide de nós. O que o agricultor faz no campo? Ele prepara a terra, ele planta a semente, ele cuida daquela semente, ele vai aguando ela, ele vai cuidando dela, vai podando quando necessário, não é assim?
vai matando as pragas que vêm nela. Por que será que vai matando as pragas? Para que ela consiga crescer. Aí você vem no grupo de oração, vai à Santa Missa, você já entendeu que Deus tem um plano para você. O demônio viu que você é uma árvore boa, sadia, que vai dar muitos frutos. O que o demônio vai fazer? Assiste um Big Brother. Assiste aqui, ó. Esses programinhas que falam da vida dos outros. Gente, tem gente que assiste João Kleber ainda. Misericórdia, nada contra o João Kleber, que fique claro. Mas o que isso vai acrescentar na vida de um cristão? Pessoas que ficam 40 minutos para saber qual é a resposta de uma mentira. Para, já viram isso? Que atira a primeira pedra quem nunca assistiu. Mais ou menos isso que acontece. E o povo fica ali, mas não consegue rezar um santo terço. Eu tenho visto minha mãe rezar 3, 4 terços por dia. Terço da misericórdia, terço do Espírito Santo. E sabe quem é minha mãe? Uma recém-convertida que se apaixonou por Jesus há apenas 7 anos. Ela era espírita kardecista. Foi por 26 anos da vida dela, mas renunciou toda a ação do demônio. E eu posso falar com a minha vida que era uma ação do demônio. E tenho pena de quem quiser me criticar, porque ninguém sabe o que eu vivi. Fiquei muito tempo tormentado. E você vai entender o porquê, e eu vou falar após a leitura, porque ela vai ser complementar para nós. O Evangelho de São João, capítulo 15, versículo de 1 em diante. Nos fala assim o Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele o cortará e podará. Todo o que der fruto, para que produza mais. Quem conhece um pouco do campo sabe que é assim, não é? E a partir daqui eu já vou começar a usar a parreira de uva, para a gente entender. Quem já teve parreira de uva em casa? É gostoso, não é? Mas dá um trabalho para podar. Meu pai teve por muitos anos. Uma porquinha conseguiu matar ela. Meu pai ganhou uma porquinha na igreja, uma leitoinha, soltou no quintal onde tinha o pé de uva. Nós olhando sempre ali, de repente o pé começou a morrer, e não ia mais. Aí nós olhamos o que a porca tinha feito, ela comeu a raiz bem rente com a terra. Ou seja, da onde vinha toda a alimentação, a porquinha acabou com ele. Eu apelidei a porca de demônio, você já vai entender. Porque esse que é o desejo dela. Como se não bastasse, ela cavocou o pé direito do cano da casa. Fez uma trinca, eu falei, Pai do céu, mata logo essa porca. Está parecendo um bando de gente que eu conheço. Entra no quintal da gente para acabar com a vida da gente. Resumindo, tem porco que entra na tua vida que se você não matar logo, ele derruba a tua casa. Ele vai comer a raiz da árvore que tem dado frutos dentro da tua casa. E isso aconteceu na minha vida de forma física. O dia que matou ela foi um alívio. Além de as bistequinhas dela ser uma delícia, você percebeu que eu não gosto de comer, e ainda acabou o problema no fundo de casa. Porém, a videira, a parreira de uva nunca mais voltou, porque ela comeu o lugar vital. Há uma diferença para nós que estamos enraizados em Cristo. A videira verdadeira a qual nós ligamos é imortal. Olha para quem do teu lado e fala assim, imortal. Fala mais forte, gente, fala imortal. Que não morre no final, não é assim que vai dizer a música? Música famosa, que tem gente que pagou quinhentão para assistir recentemente. Misericórdia. Voltando lá. Versículo 3. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Você compreendeu que a videira que estamos ligados é Jesus Cristo, que é imortal, ou seja, Ele não vai morrer. Se nós continuarmos ligados nele, nós também não iremos. Nós nos tornamos o quê? Eternos diante de Deus. A nossa carne, o nosso físico vai morrer, mas a nossa alma é imortal quando nos ligamos a Deus. Aqui entra aquilo que eu queria dizer para você. Muitas pessoas estão tentando viver por si só. Já conheceu alguém assim? Eu não vou na igreja não,
reza aqui em casa. É a famosa frase de tiozão, né? Vamos um dia lá rezar o terço dos homens. Que rezar terço dos homens? Reza aqui em casa. Mas quando está em casa não reza nada. A única vez que fala alguma coisa relacionada ao céu é quando vai tomar uma pinga e fala, essa é para o santo. E olha lá ainda. Ai, Chicão, eu nunca vi isso. Mentira. Porque olha, ultimamente nas casas nossas, churrascaiada, as coisas que acontecem é brincadeira. Diz que um senhor foi no bar tomar uma cachaça, tomou uma pinga, tomou 2, tomou 3. O dono do bar viu que ele estava ficando meio bêbado, falou, rapaz do céu, esse homem vai cair, vai morrer. Vou rezar por ele. E começou, oh, que Deus te acompanhe, que os anjos da guarda te acompanhem, que Santo Antônio te acompanhe, que a Virgem Maria se acompanhe. Ele saiu, caiu com a bicicleta, e também quem que anda com tanto de gente desse junto? Muitas vezes o demônio quer fazer isso com a gente está protegido, está rezando o terço, está indo na vigília, está clamando o Espírito Santo, está indo na missa. Nós, ao invés de ligarmos com Deus definitivamente, começamos a reclamar. Ai, mas não tem mais vida, só vou na igreja. O coordenador chamou para ir de novo. Outra reunião. E vai ter mais ainda, né? Vai ter mais ainda, né, irmão? As cartas estão chegando aí do Marcelo Marangon, vai ter mais reunião. E muitas vezes nós começamos a reclamar daquilo que é para nós vida eterna. Olha para quem está do seu lado de novo, fala, imortal. O Deus a qual estamos ligados é imortal e é com Ele que eu quero ficar. Tem gente que olha para mim e fala assim, nossa, Chicão, antigamente você era brincalhão, você ia para os lugares, você bebia, você fumava. Eu falei, antigamente, ainda bem. Só que a pessoa que me olha não sabe que nesse período de 15 anos de conversão, já tive vários problemas. Um deles foi o início de fibrose no fígado, a qual o médico olhou para mim há 3 anos atrás e falou assim, filho, se você não parar de beber, você morre. Eu olhei para ele e falei assim, nossa, mas já vai fazer quase 10 anos que eu não bebo. E o médico olhou para mim no hospital 22 de outubro em Mojimirim e me disse, então agradece a Deus, porque esse tipo de doença só dá em quem tem diabetes, não é o seu caso, ou em quem bebe muito. Para você ter uma ideia, o tanto que eu bebia. Se eu tivesse continuado bebendo, nem aqui eu estaria. O demônio já tinha um plano que era ceifar a minha vida. Mas Deus entrou no momento certo. Mas uma coisa fez com que o meu coração se ligasse a Deus. O meu sim, de querer estar com essa videira verdadeira. Eu conheci Jesus Cristo com 21 anos de idade. Não conhecia a igreja, não tinha a primeira Eucaristia, não tinha o crisma. Eu era um bom pagão, na verdade. Andava armado. Cheirei cocaína por 2 anos da minha vida, fumei maconha por muitos anos, fui alcoólatra, tive 2 comas alcoólicos, um deles com hipotermia. Meu pai me encontrou quase morto no chão do banheiro de casa. Eu senti o demônio escarnecer da minha vida em tudo que você imaginar. Tinha moto zero, Hornet 600 cilindradas, tinha S10 cabine dupla, com mais de 20 mil reais de som em cima. Lá em Mojimirim, quando perguntam de mim, muita gente me conhece, o Chicão antes de Cristo e o depois de Cristo, porque eu fazia ruaça. Fazia só o que não prestava, mas Deus foi me limpando aos poucos, tirando o quê? As pragas daquela árvore que Ele queria que desse fruto. Quando você vem ao grupo de oração, e por isso eu imploro para você, não deixe de frequentar grupo de oração. Deus está te limpando aos poucos, tirando todas as pragas, as pestes, porque Ele é o agricultor que cuida de cada um de nós. Ai, Chicão, mas se acabar o cerco eu não vou vir mais. Perdão pela expressão que eu vou usar, não seja uma anta em deixar isso acontecer na tua vida. Permita isso ser bom para você até a eternidade. Continuando lá, versículo 5 novamente. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Na minha casa eu via isso, meu pai não acreditava em Deus, ele era autossuficiente. A minha mãe era espírita e seguia o Evangelho segundo Allan Kardec. Eu fui crescendo vendo isso, e por que eu falei que é uma seita para mim e demoníaca? Aquele povo se reunia lá em casa, vestido de branco, colocava uns copos de água sobre a mesa, e um cara que chamavam de médium, e outras pessoas que oravam junto com eles. Eu não podia participar, eu era jovem, mas eu tenho alguns flashes de memória muito forte, que depois eu vivi eles até os meus 15, 16 anos, que me fazendo mal. Eu ficava escondido no corredor de casa, como se fosse a saída dessa igreja, aonde é a porta e a cozinha, eu ficava escondidinho, e eu ficava olhando aquelas situações acontecerem.
E o povo começava a tremer e falava, ele está aqui. Você imagina eu com 8 anos olhando. Falei, está aqui na onde essa peste? Para ajudar o outro falava, eu também estou sentindo ele aqui. Eu falei, mas só eu que não vejo. E sabe aquele momento que você vai querendo ver, você acaba até pedindo as coisas ruins? É igual o brasileiro hoje em dia, inclusive dentro da igreja católica. Você imagina se acontecer ali fora agora um... Eu duvido que pelo menos meia dúzia não levanta. Ainda usa desculpa assim, achei que era meu carro. Ainda volta assim, mentira, foi ver se teve alguém machucado. Aí acontece o que quando machuca? Ao invés de ajudar, tem um povo que está se levantando, que cata o celular e filma. O cara lá, me ajuda. O cara, nossa, que legal, e filmando. Você sabe que isso não é mentira. Você sabe que as coisas estão invertidas. Você sabe que as pessoas têm dado, e que fique claro, não vou causar polêmica aqui. Mas nós sabemos hoje que tem muitas pessoas, que se tiver uma criança e um cachorro, se o cachorro for dela, ela salva o cachorro e não salva a criança. Porque o que importa é aquilo que é meu. O egoísmo tomou conta de nós, porque nós não estamos ligados à videira verdadeira. E quando nós estamos prestando atenção no que é uma videira, ela dá vários ramos, dá vários frutos, mas lembra da raiz que a porquinha comeu? Continua sendo uma só. Nós estamos ligados a Jesus. Gente, dói o meu coração. A missão a qual eu faço hoje, 7 anos, todas as sextas-feiras nas ruas, cuidando dos moradores, rezando, pedindo a Deus para que mude a vida. Em todo esse tempo, apenas 4 pessoas mudaram de vida completamente. Outras vão cambaleando, saindo, voltando. Mas o Senhor tem feito a misericórdia dele acontecer na nossa cidade. Semana passada agora, eu entrei na casa de um irmão com 2 filhas pequenas, de 5 e de 2 anos. As filhas dele estavam comendo feijão preto com fandangos, porque não tinham o que comer. Eu entrei, eu olhei o prato daquela menina, eu comecei a chorar. Eu fui embora na mesma hora, catei toda a comida, as carnes que eu tinha no meu congelador, que era para passar o mês, eu levei na casa daquele irmão, com arroz, com as coisas que eu tinha, macarrão. E no caminho eu pensava que naquele mesmo instante tinha pessoas falando que estão com depressão porque não sabe que roupa que vai usar, enquanto tem criança de 5 anos sem ter o que comer. Essa é a inversão de valores que nós estamos vivendo por não estar ligado à videira verdadeira. Todas as sextas-feiras eu escuto pessoas na rua que muitas vezes não tem um centavo. Sabe o que aconteceu esses dias? Estou recuperando agora, tive pneumonia seca nos 2 pulmões. O demônio continua insistindo em me matar. Fui no consultório de uma médica muito amiga nossa, doutora Valéria. Ela falou assim, misericórdia, filho, vai logo fazer um exame. Tirei o raio-x, pneumonia nos 2 pulmões. Começou a dar os remédios, tudo para ajudar, a pressão alta, não pude fazer inalação com aquilo que é necessário. Comecei a usar a bombinha, aquela que estoura o pozinho, para abrir os broncos, aumentar a dilatação no pulmão, para conseguir respirar. Estou fazendo tratamento, vou fazer por 90 dias. Eu não fui na missão de rua, os irmãos que foram, aí os moradores de rua perguntaram, cadê o Chicão? Um dos irmãos falou, ele não veio porque está com pneumonia. Na missa de domingo, há 2 semanas atrás acabou a missa, quem aparece lá? Um morador de rua com uma sacolinha cheia de guaco, e falou, Chicão, faz chá com isso aqui, porque isso aqui é um santo remédio. Falaram para mim que você estava mal. Um irmão de rua veio me trazer guaco para fazer chá. Ali eu vi a figura do Cristo ressuscitado, porque dentro da igreja as pessoas me davam um tapinha e falavam, já que você vai estar bom. Você consegue entender o que é isso? Aquele que não tem nada está doando a vida praticamente, e nós que temos tanto não conseguimos ajudar quem precisa. Deus tem sido generoso conosco. Nós começamos a fazer 4 banheiros há 1 mês e meio, para os moradores de rua poderem tomar banho, cortar o cabelo, fazer suas necessidades. No nosso rincão, na nossa fraternidade, que só tinha um banheiro e era pouco. Aí um irmão chegou para mim e falou, Chicão, você é louco, a gente não tem dinheiro. Eu falei, vamos fazer a noite do hambúrguer, a gente arrecada o começo e Deus vai fazendo o resto. Você é louco, começamos a fazer orçamento, mais ou menos 40 mil reais para fazer os 4 banheiros, com uma cozinha que nós também não tínhamos, para fazer a comida para os moradores. Sabe com quanto a gente começou a obra? Com 4 mil reais. Faltando 36 mil há 1 mês e meio. Falta ainda o telhado, falta ainda as janelas para a serralheria.
Mas na semana que vem, para a honra e glória do Senhor Jesus, os banheiros já vão poder ser usados. Tudo que nós precisávamos, o Senhor providenciou. Vaso sanitário, pia, torneira, caixa d'água, laje, areia, cimento. O Senhor multiplicou 4 em 10. Aí as pessoas olham para mim e falam assim: Chicão, por que isso não acontece na minha vida? Nós somos em 50 pessoas na fraternidade rezando todos os dias para que o Senhor nos toque. Toque o nosso coração para que tenhamos humildade. E é difícil, mas essa fidelidade com Deus tem mostrado o quanto Ele é bom para conosco. E milagres têm acontecido na nossa vida. Quando eu olhava aqueles espíritos dentro de casa, um deles um dia proclamou na minha vida que eu seria um grande médium. Hoje eu entendo que o Senhor, que o nosso Deus, Ele quer o máximo de nós. Ele não quer médio. Ele quer tudo que é importante, que é bom. Ele quer que nós nos doemos ao máximo. Até os meus 15 anos eu andava perturbado, porque aonde eu ia escutava um barulho, eu achava que tinha um espírito perto de mim. O Senhor foi dando discernimento dos espíritos ao meu coração. E hoje eu consigo entender que tudo que eu passei na minha vida foi para ter uma bagagem, para que hoje eu entenda o quanto ele é importante. A minha mãe renunciou ao espiritismo há 7 anos, católica fervorosa, hoje de grupo de oração, Santa Missa. O meu pai há 6 anos se converteu ao catolicismo, abandonou o vício do álcool, um homem que não acreditava praticamente em Deus. E tem vivido uma vida também buscando o Senhor intimamente. Eu senti a mão do Senhor na minha vida, só que eu renunciei tudo o que eu gostava, tudo que a minha carne gostava. Festas, baladas, rodeios, bebidas, drogas, tudo para estar na presença do Senhor. Eu não sei o que você precisa renunciar, mas é um tempo de se ligar à videira verdadeira, porque eu posso insistir nisso. O demônio está tentando acabar com a tua vida. E se você não for firme em Deus, ele consegue. Chicão, mas minha vida já está destruída, meu filho está preso, meu genro não trabalha, a minha filha não lava uma louça, meu marido é um beldo, chulezento, fedido, chega em casa, só grita comigo. Se você for a luz da tua casa, o Senhor vai restituir aquilo que foi perdido. Foi assim na vida de Jó, ele perdeu tudo, mas não perdeu a fé no Senhor. Foi assim que nós vimos recentemente com o Padre Léo. Ele falou: o demônio me tirou tudo, mas não tirou a minha fé. Volte para a videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando lá, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo. Ele secará, e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muitos frutos e vos torneis meus discípulos. Esta é para nós palavra da salvação. Esse versículo 6 e 7, para que a gente entenda de forma profunda. Volta um pouquinho aí na sua Sagrada Escritura, abre no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16. Talvez se com a parábola você não entendeu ainda que o Senhor está te limpando. Para quem não conhece a parreira de uva, quando ela cresce, normalmente a gente faz como se fosse uma armação para ela ir crescendo e andando, porque ela é popularmente conhecida como trepadeira, para que os cachos caiam para baixo da armação e fiquem as folhas. Aquelas que já estão mortas, normalmente a gente vai podando. Tem outras que nós precisamos fazer enxertos, para que continuem a viver. Pega aquele raminho, corta, vai enxertando para que tudo dê certo, vai podando para que cresça ainda melhor. Talvez muitas coisas Deus ainda está deixando acontecer na tua vida para que você não saia da igreja. Uma irmã esse dia perguntou para mim: Chicão, eu estou rezando há tanto tempo, Deus não me cura. Aí eu perguntei para ela: quando você estava boa, você ia na igreja? Eu não ia uma vez ou outra. Falei: quando você era boa, 100%, onde você gostava de ir sábado e domingo à noite? No sábado eu gostava de ir no baile, no domingo à noite ficava em casa, fazia um churrasquinho, uma janta. Eu falei para ela assim: você já imaginou que o que você tem mais pedido é para que Deus te cure, para que você volte a essa vida que você amava tanto, como você me disse? Ela olhou para mim assim com aquele olhar, falou: mas não é isso que Deus quer, a minha alegria? Eu olhei para ela e falei: a tua alegria é a alegria de Deus, e a alegria de Deus é te ver livre de tudo aquilo que está te matando. E se for para que você alcance o céu,
Deus vai permitir que a tua enfermidade continue. Porque a enfermidade, ela não vem de Deus. A morte não vem de Deus. O Senhor sonha para nós a vida eterna, com o nosso corpo glorioso, a nossa vivência gloriosa diante do Senhor. Mas nós temos que passar por esse período, aonde há choro e ranger de dentes. A palavra vai dizer que após isso não vai haver nem choro e nem ranger de dentes. Não vai haver sofrimento. A palavra nos garante que vai ter grandes palacetes, grandes manjares. Eu tenho visto um povo que deixou de sonhar com o céu, que deixou de sonhar com o céu. Olha o que vai nos dizer. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo de 14 em diante. Por fim apareceu aos 11 quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. Uma pausa. Se você está nessa igreja e ainda duvida que Cristo vive, hoje é a noite que o Senhor preparou para você se converter. Chicão, mas como isso? Meu irmão, eu tenho visitado muitas igrejas que as pessoas não acreditam na presença real de Jesus na Eucaristia. Em alguns lugares não me deixam pregar, porque quando a gente prega esse amor à Eucaristia, muitas vezes começa a encher o Santíssimo de gente adorando. As pessoas começam a buscar o padre para confessar. Aí a turma começa a resmungar e fala assim: meu Deus, está vindo muita gente se confessar aqui, aquele pregador veio aqui, não precisa ser assim. Se você tem pecado, você tem que se confessar. Se você está com sede de Deus, não está dando nada certo, vai aos pés da videira verdadeira que é Jesus Eucarístico. Se você ainda está passando por tribulação, vai aos pés de Nossa Senhora. Lembra do que nos disse Dom Bosco: a Eucaristia é a salvação para a igreja, e Nossa Senhora é auxílio para os cristãos. Nós temos Jesus vivo diante de nós, em toda a Santa Missa, e não damos valor a isso. Quantos lugares eu tenho passado que o sacrário tem que ficar dentro de uma jaula, porque o povo rouba a Eucaristia para fazer missa satânica. Mas a parte ruim é pensar que existem filhos do demônio que acreditam em Jesus na Eucaristia, enquanto tem pessoas dentro da igreja que não acreditam. Nós precisamos voltar à videira verdadeira, nos ligar ao Cristo vivo. O demônio está insistindo em nos tirar da presença de Deus, a verdade é essa. O Senhor quer que voltemos a estar ligados àquilo que Ele prometeu para nós. Versículo 15, é o Senhor falando ao teu coração. É o Senhor falando no íntimo do teu coração. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será. Meu irmão, é a boca da tua vizinha que te condena, é o pregador que te condena, é o padre? Não, são as tuas escolhas. Se você se decide pelo céu e busca o caminho de santidade, por mais que você caia e se levante, como nos ensina Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, que o santo não é aquele que está sempre de pé, mas aquele que cai e consegue se levantar. Hoje o Senhor nos exorta de forma muito prudente. Esse cerco de Jericó, esse tema qual Deus coloca, nós não conseguiremos dar fruto em nossas casas, se não estivermos ligados a Ele. Não adianta vir apenas esperar a oração de quem conduz o grupo. Não adianta apenas escutar a pregação, a música que de forma maravilhosa foi tocada, se você não se ligar à videira verdadeira definitivamente. Não é só aqui na igreja que a tua vida precisa mudar. É lá na conversinha que você tem com seus amigos, com as vizinhas, no trabalho, na escola. Muitas vezes o abandono que você tem no teu lar para ir jogar futebol e chega cansado depois do futebol no churrasco e já não vai à missa aos domingos. E é pecado mortal faltar à missa aos domingos. E quantos não se confessam por isso? Quantas pessoas que faltaram a Semana Santa inteira não foram nas missas de preceito, de lava-pés, não foram na Sexta-feira Santa, não foram na missa do Fogo Novo ao sábado, não foram ao domingo de Páscoa e não deram importância nenhuma para isso. E a igreja nos coloca que os dias de santos e dias de festas é prioridade para nós.
Mas a gente preferiu ficar na nossa casa, na chácara alugada, muitas vezes, perdão pelo que eu vou falar, enchendo o coco de bebida alcoólica. Depois começa, minha vida não sai do lugar, eu estou patinando, eu estou amarrado. Aí chega uma amiga tranqueira e fala para você, ixi, tem uma cartomante, vai revelar tudo que você tem. E a benção vai na cartomante ainda. Tem hora que eu tenho vontade de catar o ambão e tacar na cabeça de alguns católicos. Ai, vão lá comigo tomar um passe no centro espírita. Vai tomar um passe. O último lugar que você vai parar no ponto é no inferno. A palavra nos coloca, não invocareis os mortos. A minha mãe se converteu lendo Gálatas 1:7. Não existe outro evangelho a não ser o de Jesus Cristo. E ela seguia segundo Allan Kardec. Eu não sei o que você precisa renunciar para se ligar à videira verdadeira, mas Jesus está pedindo no íntimo do teu coração, muda de vida, anuncia o Evangelho, prega a toda criatura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é em nome de Chico Xavier, não é em nome de nenhum outro. Tem gente que fica aí amando, protestante, de uma forma, pastores que falam mal de Nossa Senhora, e tem gente que fala assim para mim, nossa, fulano prega bem, né? Eu falei, quem prega bem é o Papa Bento XVI, o Papa Emérito. Quem pregava bem era Santo Antônio, chamado de martelo dos hereges. Quem pregava bem era Santo Antão, Santo Atanásio. Quem prega bem são os pregadores desse grupo. E você não dá valor para aquilo que tem, porque não está ligado à videira verdadeira. E mais uma vez eu repito, para quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Se o seu caminho é o céu, se você está vivendo na igreja fundada por Cristo em Pedro, que é católica, apostólica, romana, feche as brechas que o inimigo tem colocado na tua vida. Aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Aí vem uns para mim assim e fala, mas nós precisamos amar os irmãos. Quem disse que eu não amo? Mas acima de tudo eu amo a Deus e defendo a minha igreja, porque é ela que me traz a salvação. É a Sagrada Escritura que me leva para perto do Senhor. É Jesus Eucarístico que me leva ao céu. Se você não renunciar às coisas que te matam, pode ser que a sua casa nunca encontre o reino dos céus, porque é você que está aqui. E não vai pensar assim, fulano tinha que ouvir isso. É você que tem que escutar aquilo que está sendo pregado. Por isso Deus te colocou aqui. Quero convidar você para que juntos tomemos posse daquilo que o apóstolo Paulo nos falava. A carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vai dizer que não é mais ele que vive, mas Cristo que vive nele. Quando nós nos ligamos à videira verdadeira, quando nós estamos enraizados juntos com Jesus, nós nos tornamos outro Cristo. Isso que significa a palavra cristão. Hoje você fez a escolha certa de estar aqui. Um tempo novo para pessoas novas que querem estar ligadas com Deus ao céu. Há um tempo atrás, antes de rezarmos, tem que colocar isso. Eu estava com certo receio de confissão. Sabe quando você começa a ficar meio cheio de si? Foi logo quando eu tive o problema e fui fazer vários exames. E um desses exames, por causa da dor do abdômen muito forte, é um exame muito chato de ser feito. E eu fiquei muito feliz porque em uma época o Padre Léo viveu a mesma coisa e ele me deu força para passar por esse exame. E eu posso testemunhar que eu senti a mesma coisa que ele. Fiz o exame primeiro, tudo que precisava, uma bateria de exames, até que o médico falou, olha, com uma dor no abdômen, a gente precisa fazer um último exame. Quando ele falou o nome, eu não sabia o que era, eu falei, beleza, colonoscopia. Quem já fez sabe que é ruim. E eu na hora falei, não, tudo bem. Hoje o Google é uma ferramenta maravilhosa, você chega em casa e vai ver o que é. Eu falei, Jesus amado, não acredito que esse trem é assim. Me preparei, rezei, fui para o hospital, já tinha passado por um monte de coisa, chego lá, ela arranca a roupa. Falei, tudo? Ela, tudo. Falei, tá bom, arranquei tudo a roupa. Ela deu para mim tipo uma camisola.
que foi feita para alguém igual o coordenador do grupo aqui. É Bruno, né? Não, qual que é o nome? Bruno, né? Você imagina uma roupa feita para ele e mim. Não fechava atrás. Aí ela falou assim para mim, olha moço, deita na maca. Deu aquele alívio. Falei, glória a Deus, deitei na maca, tampou a parte de trás, eu com a parte da frente coberta. Sai andando para o corredor. Parece que o demônio quer escarnecer da nossa vida. Sabe aqueles ralos de comprido que tem assim no corredorzinho? Eu peso 130 quilos. A moça empurrando com fé e coragem a maca. Quando chegou naquele ralo, a rodinha, vup para dentro. Cai a benção aqui peladão no corredor do hospital. Eu parecia um caqui, vermelho, redondo e vermelho. Deu aquele desespero. Eu ainda caí que nem um gato ainda, segurando um negócio de soro. Naquele momento, a primeira coisa que eu falei, Senhor, que eu morra no exame, que eu não vou ter coragem de sair daqui. Tudo as enfermeiras vendo aquela beleza. Olha, que depois dos 8 anos, só minha mãe viu, depois dos 8 anos, ninguém mais, você fica preocupado. Passou um pouco, deitei de novo, ela falou, você tem que virar com o bumbum para cima. Eu olhei, tinha umas 8 pessoas dentro da sala. Aí eu falei, já viram tudo mesmo? Virei. Ela falou assim, eu vou dar uma raspadinha. Na hora já vem aquelas piadas, né? Tomara que seja raspadinha da sorte, pelo menos eu ganho alguma coisa. A hora que foi dar raspadinha, não senti tão mal, mas quando outras 2 pessoas pegou na minha perna, e ela fez assim, ó, aí gelou o trem, depilou ali, deixou tudo bonitinho, né? Tirou tudo que precisava. Eu falei, Senhor, eu tenho mais uns 15 minutos para morrer antes da anestesia, o Senhor que escolhe. Eu fiquei com o sentimento que eu queria morrer, porque a vergonha foi muita. Daí dá um balãozinho lá, você chupa o arzinho, já era, vou saber lá Deus que fizeram. Acordei no quarto, não sei porque, é o primeiro sentimento que você tem, pus a mão, ver se estava tudo no lugar, ver se não engata, não tinha comido nada, estava em ordem, dei aquela respirada. Minha irmã tinha ido me buscar, porque não pode sair dirigindo, né? Veio a voz do Senhor falando, você precisa voltar a se confessar mais com frequência. Eu falei, nossa, negócio de gente louco mesmo. E quando eu levantei, eu comecei a pensar. Um dos motivos de eu não ir confessar, todas as vezes que eu tinha pecado, era a vergonha. E toda a vergonha que eu passei naquele lugar, para ver o que eu tinha na barriga, me fez entender. Se é para viver vida eterna, não há vergonha, não há medo. Nós temos que ir ao encontro do Senhor, na Eucaristia, na confissão, no amor, aos pés de Nossa Senhora, na adoração, no grupo de oração, no clamor do Espírito Santo. Quero convidar você a ficar em pé. Eu não sei quais são os teus medos, as tuas vergonhas, mas o Senhor te exorta hoje a abandonar tudo aquilo que não presta, inclusive os seus medos, para ter uma vida nova diante de Jesus. É necessário voltarmos a estar ligados à videira verdadeira. As obras do Senhor são reconhecidas pelos frutos, e sem a videira verdadeira vós não podeis dar os bons frutos. Você quer que a tua casa muda? Deixa tudo aos pés de Jesus hoje, para que ao chegar na tua casa, eles sintam que a vida eterna entrou ali, pelo teu sorriso, pelo teu olhar, pela tua oração, pelo teu amor. Por quanto tempo eu julguei a minha casa, ao invés de amá-la? Por quanto tempo eu fiz aquilo que eu falei, eu condenei, e hoje eu entendo que é só Jesus Cristo que pode fazer isso, a partir das nossas escolhas. Cabe a nós amar até o fim, ligados à videira verdadeira. Coloca a mão sobre o teu coração e tenha um diálogo sincero com Deus agora. Fecha os teus olhos. Se hoje fosse o teu último dia de vida, eu não sei qual é o pedido que você faria. Se hoje fosse o teu último grupo de oração, é isso que você tem que colocar ao Senhor. Imagine que fosse a última chance de você pedir a Deus a mudança que é necessária.
Mas não vai ser apenas da boca para fora, não vai ser apenas um pensamento. Você tem que tomar a decisão essa noite de estar ligado a essa videira verdadeira que é o Cristo vivo, ressuscitado. Se tem pessoas na tua casa sem batismo, você vai rezar e levá-las a serem batizadas. Se tem pessoas sem viver a primeira Eucaristia, você vai rezar e levá-las a viverem a primeira comunhão, a viver o crisma. Se você está aqui hoje e ainda não foi batizado, busque isso em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. É uma noite que o Senhor preparou para que o nosso coração estivesse entregue a Ele, porque juntos a essa videira verdadeira, aquele que é imortal, nos dá vida eterna junto a Ele. Mas não dá para ter uma vida de pecados, não dá para ter uma vida ligada à podridão do mundo. Conversa com Jesus e apresenta para Ele. Apresenta as tuas situações, às vezes que você brigou, falou mal, xingou, às vezes que você deixou Jesus de canto para ir fazer alguma coisa que você acabou dando mais importância do que o próprio Cristo. Talvez ainda tem pessoas que estão achando que aquilo que eu preguei não adiantou de nada na tua vida, porque você vai continuar com a vida velha. Dói meu coração, porque o meu sonho era poder ver todos no céu, e eu quero ir para o céu, eu sonho com o céu. E o meu desejo é que todos aqueles lugares que eu já passei pregando, as pessoas vão para o céu. Mas a escolha é tua. Eu não posso obrigar você a se decidir. O que eu tinha que pregar foi pregado. Vai colocando o seu coração ao Senhor com esta canção, para que nós nos entreguemos definitivamente a Ele. Nós estamos no Cronos, o tempo que é medido, que é contado. Mas o teu coração tem que estar ligado a Deus, vivendo o Kairos. Que hoje seja o tempo de Deus na tua vida, o tempo da graça. Pede ao Senhor para que você tenha força de vontade para mudar de vida. Peça ao Senhor para que você tenha coragem de mudar o que é necessário. Peça ao Senhor para renunciar o que não presta. Lembrando ainda Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Que hoje nós possamos viver junto ao Cristo vivo, ligados a Ele, para que a morte nos leve à eternidade. Porque sei que estás aqui, Jesus. Eu estendo as minhas mãos a Ti e Te peço, dá-me o Teu perdão, porque sem Ti não sei viver, porque sem Ti é tudo em vão. Eu estendo as minhas mãos a Ti e Te peço, cura o meu coração, liberta-me com Teu amor, liberta-me, Senhor, que brilhe em mim a Tua luz, liberta-me, Senhor, Jesus, liberta-me com Teu amor, liberta-me, Senhor, que brilhe em mim a Tua luz, liberta-me, Senhor, Jesus. Ainda com os teus olhos fechados para encerrar. Imagine você olhando ao céu. Levante a sua cabeça, incline ela. Imagine você olhando para o céu.
Imagine o céu se abrindo nesse instante, os anjos sobrevoando este lugar, Jesus olhando no fundo dos teus olhos, com um sorriso no rosto, porque você se decidiu essa noite por Ele. Imagine Jesus ressuscitado com sua roupa, com aquela luz forte, como São Domingos Sábio nos coloca, uma luz tão forte, uma alegria tão forte. Imagine isso, o Senhor olhando para você, se alegrando pela tua escolha, porque hoje você se decide pela tua casa, para que as muralhas que existiam no teu coração, que te impediam de estar ligado definitivamente a Jesus Cristo, caem por terra. O Senhor olha agora para os teus sonhos, olha para as tuas vontades e diz: meu filho e minha filha, eu farei aquilo que pedirdes a mim, e aquilo que for bom para ti, tua salvação, se estiveres ligado verdadeiramente a mim, até o fim, até a eternidade. Levanta os seus braços agora e comece a louvar, agradecer. Diga: obrigado, Senhor, porque me levastes até ti essa noite, porque eu pude te escolher, porque a tua cruz me libertou, porque o teu nome me libertou. Bendito e louvado seja, glorificado seja, Senhor Jesus. O teu santo nome é poderoso, Senhor. Bendito seja por esses corações que estão te encontrando definitivamente para se ligar a ti até a eternidade. Louvado e bendito seja, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaude o nome de Jesus, que nos convida a estar perto dele. Pode ser melhor, pode ser mais forte. Que o teu coração esteja diante do Senhor a cada instante, para que a tua vida seja eterna. Eu vos falei em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo por Jesus. Nada sem Maria. Tudo por Jesus. Nada sem Maria. Aplaude mais uma vez o nome de Jesus.